teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage, dramaturgo e tradutor de teatro, entre o antigo regime e o novo século. O Império Colonial. Vasco da Gama ou o Descobrimento da Índia pelos Portugueses é um texto dramático, classificado pelo próprio autor como tragédia, em que Bocage desenvolve uma trama centrada nas relações entre os portugueses e os povos colonizados, em pleno contexto da expansão marítima. Relações de caráter político, diplomático, assim como comercial e de convivialidade, de um modo geral, que extravasam o plano pessoal, independentemente da relevância da figura de Vasco da Gama. Em foco estão as relações com os povos da Índia, o lugar onde se desenrola a trama, e do norte de África, pela voz de duas personagens que, vivendo no subcontinente indiano, são oriundas de países muçulmanos localizados naquela outra região do mundo. O poeta, aqui também o dramaturgo, expõe o contraste de perspectivas dos diversos intervenientes de acordo com a sua visão da história, a sua cultura e o seu tempo. O texto começa com um diálogo no palácio do Samorim, o soberano de Calcut, entre um almansor, um mouro rico, e Monsaid, um africano, este também mouro, amigo dos portugueses que, de acordo com a lenda, mais tarde se tornaria cristão. Os dois conversam acerca da presença de Vasco da Gama, dos seus navios e tripulantes, naquelas águas e territórios, o que acontecia pela primeira vez na história da humanidade. Nos primeiros versos, o almansor expressa uma dualidade de sentimentos acerca de Vasco da Gama e dos portugueses. Esse estrangeiro audaz, que desferindo por mar ignoto as temerárias velas, talhou de pego imenso as virgens ondas, de serra em serra no oceano horrendo, que lidando com a morte abriu caminho, lá desde a foz do Tejo aquém do Ganges. Trouxe de alta ousadia estranho exemplo, e do grão Samorim surgiu nos ares. Esse estrangeiro audaz, que desferindo por mar ignoto as temerárias velas, talhou de pego imenso as virgens ondas, de serra em serra, no oceano horrendo, que lidando com a morte abriu caminho lá desde a foz do Tejo aquém do Ganges, trouxe de alta ousadia estranho exemplo, e do grão Samorim surgiu nos ares. Gama, que embaixador de um rei potente, com vozes tão segura, se nomeia, aceso contra nós em ódio herdado, que de males dispõe aos muçulmanos, que de males promete à Índia toda. Ainda o mesmo almansor reconhece a coragem e a grandiosidade da gesta portuguesa, por mares nunca antes navegados, na expressão poética de Camões, identificando em contrapartida aspectos negativos da expansão marítima, com a subjugação de outros povos, geradora de guerras, mortes e sofrimentos. Destaca, em particular, a rivalidade com o seu próprio povo, a seita muçulmana, manifestando-se no ódio herdado, como o descreve, e a astúcia utilizada com o Samorim e os indianos em geral. A astúcia e as 1000 promessas que tece conduzem a guerras e à usurpação de poder e riqueza, dirá o almansor. Dirá também dos mesmos portugueses que são heróis do valor, não da justiça, hoje aliados, amanhã tiranos, salientando o oportunismo das ações portuguesas. E continua, de forma crítica, acusando o expansionismo português, descrevendo nestes versos como uma política feroz. Na glória, a política se envolve. Política feroz que empasma aqui no nosso cativeiro, o nosso castigo. Que espreita o modo com que o lança o jugo, que ao triste malabar transtorne os fados, e que às outras nações daqui se alongue. Manifesta igualmente os seus receios perante as intenções dos portugueses em conjugação com a sua força bélica, em particular para o futuro das suas gentes, os povos que professam o islamismo. Continua o almansor. Se tal gente a prodígios costumada, de África incêndio o horror da pátria nossa, aqui puder também vibrar seu raio, a seita muçulmana então sucumbe. Do Samorim, recorde-se o governante de Calcut, diz que é homem incauto, iludindo-se numa falsa autoimagem de grandeza e vaidade, que não vê a terrível ambição, nas suas palavras,
que na sombra move os portugueses. É o que diz o Almanzor. As torres que a ambição vai surda erguendo, por braço esperto e para nós terrível, à sombra avultam do poder supremo, o incauto Samorim não vê futuros, o fano do esplendor que lhe reflete. O seu interlocutor, o Moro Monsaide, mantendo-se embora leal às suas crenças religiosas e aos compromissos pessoais, tem opinião diferente acerca dos portugueses e da sua gesta marítima. Assim como reflete nestes versos aquilo que pensa sobre o comportamento dos governantes indianos, designadamente do Catual, governante avaro, capaz de já ter 1000 vezes maquinado dos atrevidos nautas a ruína. Não poupa, portanto, o Catual, o representante local do Samorim de Calicut, afirmando que também este tem objetivos pouco transparentes. O Monsaide expressa-o nestes versos. De balde o Catual, cuja avareza tesouros nos absorve insaciável, esperanças vendendo a preço de ouro, de balde tem 1000 vezes maquinado dos atrevidos nautas a ruína. A expressão da amizade que Monsaide nutre pelos portugueses não se esgota, no entanto, naqueles versos. Vai mais longe. Como nesta passagem que lembra os perigos enfrentados pelos destemidos marinheiros que tudo arriscam nos ventos e nas ondas dos mares. Destaco como exemplo este momento do diálogo. Nem sempre o destemido é venturoso. Da fortuna à desgraça o passo é curto. Sim, Almanzor, ao vento, ao mar, ao fado demos a empresa fácil de extingui-los. No mesmo diálogo com Almanzor, Monsaide vai ainda mais longe, ao ponto de confessar a sua admiração pela gesta marítima dos portugueses, expandindo os seus curtos limites territoriais peninsulares às terras do Oriente, aos climas onde o sol dá luz primeiro. A ativa nação que em si não cabe, de seus curtos limites indignada, quer do último ocidente remessar-se aos climas onde o sol dá luz primeiro, e aqui, ou na extensão de toda a terra, projeta impor seu jugo, honrar seu nome. Monsaide continua defendendo que o juízo acerca dos portugueses deverá basear-se na lei universal, a humanidade, ao invés de se fundamentar naquilo que designa como vícios. A traição, a astúcia infame que aos africanos se atribuem, é deste modo que o expressa. Amo a pátria, amo a lei, sou muçulmano, mas odeio a traição, a astúcia infame, vícios que aos africanos se atribuem. A lei universal, a humanidade, deve a todas as leis ser anteposta. Este é o meu sentimento, agora e sempre. Neste ponto do diálogo, o Almanzor questiona Monsaide com 2 versos contundentes, em que Bocage expõe o paradoxo das ações dos seus e nossos antepassados, quiçá recordando-se da sua própria experiência de jovem militar naquelas paragens. Se brilhantes ações têm fins odiosos, que vale o resplendor de ações brilhantes? E continua o Almanzor perguntando se o heroísmo dos marinheiros portugueses, a razão que os conduziu àqueles destinos, juntando o que o oceano separava, justifica os 1000 horrores e as 1000 mortes, a violência sobre inocentes nações, frutos de insana ambição. O heroísmo é a razão. Não há sem ela proeza que eternize, a ação que afame, e é da razão talvez, é do heroísmo ver 1000 homens a barbar 1000 mortes, para tornar com arte e com violência, primeiro amigas e depois escravas, inocentes nações? A quem pusera por celosas barreiras o oceano contra a insana ambição, contra este monstro que as fauces lhe abre ao longe e quer tragá-las? Face a estes argumentos, Monsaide não desiste de sublinhar as façanhas dos portugueses, a que chama os novos argonautas do Ocidente, acrescentando, todavia, que a sua admiração pelos feitos dos portugueses não o impede de antever os aspectos negativos dessas proezas. A admiração, porém, não tiraniza a minha mente, capaz de refriá-la e ver pelo clarão do ilustre feito hórridas nuvens que prometem raios. Nesta obra, Bocage afasta-se dos cenários da antiguidade, tão caros ao neoclassicismo. Não glorifica de forma gratuita a expansão marítima portuguesa, confronta diferentes perspectivas,
sobre a temática do colonialismo num verdadeiro exercício de contraditório, dando voz aos povos colonizados. Um ato de transgressão daquela que seria a versão oficial da história. O teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage, dramaturgo e tradutor de teatro entre o antigo regime e o novo século.